O sol brilhava forte no céu do Rio de Janeiro, como se quisesse acompanhar o ritmo vibrante da cidade. No aeroporto internacional Tom Jobim, a multidão se movia em um balé caótico. Famílias arrastando malas, executivos falando ao celular, turistas maravilhados com a energia carioca. Entre eles caminhava um homem de aparência simples, com uma mochila surrada pendurada no ombro e um boné virado para trás. Seu rosto, parcialmente escondido pela aba, carregava um sorriso leve, quase brincalhão. Era Ronaldinho Gaúcho, o gênio do futebol, o rei da ginga, mas ali, naquele momento, ninguém parecia reconhecê-lo. Ele segurava um passe VIP para a sala exclusiva do aeroporto, um privilégio reservado aos viajantes de elite. Ronaldinho, com sua humildade característica, não fazia questão de ostentar. Sua camiseta desbotada, suas havaianas gastas e o jeito descontraído o tornavam apenas mais um na multidão. Mas esse anonimato estava prestes a desencadear uma história que sacudiria o Brasil. Na entrada da sala VIP, Ana, uma funcionária do aeroporto, ajustava o crachá no uniforme impecável. Seu turno estava sendo longo e o calor do Rio não ajudava. Ela observava os passageiros com um olhar treinado, separando os importantes dos comuns em questão de segundos. Quando Ronaldinho se aproximou, com seu passe VIP esticado na mão, Ana franziu a testa. Senhor, aqui é exclusivo para passageiros VIP, disse ela, com um tom que misturava autoridade e impaciência. Ronaldinho, sem perder o sorriso, respondeu calmamente: Eu sei, moça. Aqui tá meu passe. Ele entregou o documento, mas Ana o pegou com desconfiança, como se estivesse lidando com algo falso. Seus olhos percorreram o passe, depois o homem à sua frente. A camiseta velha, o boné torto, a mochila que parecia ter vindo de uma feira livre. Isso não parece certo, murmurou ela, alto o suficiente para que os outros passageiros próximos ouvissem. O ambiente ao redor começou a mudar. Alguns viajantes, sentados nas poltronas de couro da área de espera, ergueram os olhos de seus celulares. Uma mulher, de vestido elegante e óculos escuros, puxou o telefone e começou a gravar, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Ana segurou o passe com mais força, virando-o contra a luz, como se pudesse encontrar um defeito escondido. Senhor, onde o senhor conseguiu isso? Perguntou, agora com um tom que beirava a acusação. Ronaldinho inclinou a cabeça, ainda sorrindo, e respondeu com a tranquilidade de quem já enfrentou estádios lotados. Comprei, pelo site da companhia. A resposta simples não era o que Ana esperava. Ela queria uma explicação longa, uma justificativa que confirmasse sua desconfiança. Mas Ronaldinho não dava isso. Ele apenas ficou ali, com as mãos no bolso, esperando. Ana chamou um colega, Marcelo, que veio do balcão de check-in com uma expressão de quem já estava cansado de problemas. Olha isso, disse ela, passando o passe para ele. Marcelo, um homem de meia idade com óculos tortos, examinou o documento com a mesma desconfiança. Parece estranho, concordou, sem nem olhar para Ronaldinho. Senhor, o senhor vai precisar abrir sua mochila, disse Marcelo, apontando para a bolsa surrada de Ronaldinho. O pedido pegou todos de surpresa. Até então, ninguém havia pedido para inspecionar bagagens na entrada da sala VIP. A mulher que gravava agora estava de pé, ajustando o ângulo do celular. Gente, vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui, sussurrou ela para a câmera, iniciando uma transmissão ao vivo. O vídeo começou a se espalhar. E em poucos minutos, o contador de visualizações já passava de 1000. Ronaldinho ergueu uma sobrancelha, mas manteve a calma. Abrir minha mochila? Por quê? Perguntou, com um tom curioso, quase divertido. Ana cruzou os braços. Protocolo de segurança. Passes suspeitos precisam ser verificados. A palavra suspeito ecoou no ar, pesada como uma pedra. Os outros passageiros agora observavam abertamente, alguns cochichando, outros gravando. A mulher da transmissão ao vivo, chamada Clara, narrava em voz baixa. Estão tratando esse cara como se ele fosse um criminoso, só porque ele não tá de terno. Isso é um absurdo. Os comentários na live começaram a pipocar. Que vergonha. Isso é Brasil, né? Quem é esse cara? O hashtag vergonha no aeroporto começou a ganhar força nas redes sociais. Enquanto Ana e Marcelo trocavam olhares, Ronaldinho permanecia sereno. Ele sentou-se em uma das cadeiras próximas, ainda com a mochila no colo, e tirou o boné, revelando o rosto inconfundível. Alguns passageiros arregalaram os olhos, reconhecendo-o. É o Ronaldinho, sussurrou um homem para a esposa, que imediatamente pegou o celular para tirar uma foto. Mas Ana e Marcelo não perceberam. Eles estavam ocupados discutindo em voz baixa,
apontando para o passe e para Ronaldinho como se ele não pudesse ouvi-los. Acho que precisamos chamar o supervisor, disse Ana, com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Marcelo assentiu e pegou o rádio. Controle. Aqui é o portão 12. Precisamos de um supervisor na sala VIP. Possível passe fraudulento. A palavra fraudulento caiu como uma bomba. Clara, na transmissão ao vivo, repetiu a palavra para seus seguidores, que agora passavam de 5.000. Eles estão chamando o passe dele de fraudulento. O cara só quer entrar na sala VIP que ele pagou. Os comentários explodiam. Isso é racismo. Chama a polícia para eles, não para o passageiro. Que palhaçada é essa? No meio do caos, Ronaldinho pegou o celular, que vibrou com uma notificação. Ele leu a mensagem rapidamente. Reunião do conselho às 15. Voto decisivo para patrocínio do campeonato. Ele deslizou o dedo para fechar a notificação e voltou a olhar para Ana, que agora chamava o supervisor com mais urgência. O supervisor, Carlos, chegou minutos depois, com o uniforme engomado e uma expressão de quem não queria perder tempo. Qual é o problema? Perguntou, olhando diretamente para Ana. Ela entregou o passe e apontou para Ronaldinho. Esse passageiro tá com um passe VIP que não parece legítimo. Ele não quer colaborar com a inspeção. Carlos olhou para Ronaldinho, que agora estava encostado na cadeira com as pernas cruzadas e o mesmo sorriso tranquilo. Senhor, vou precisar que o senhor venha comigo para verificarmos isso, disse Carlos, com um tom que sugeria que a questão já estava resolvida. Ronaldinho não se moveu. Eu tô no meu lugar com meu passe válido. O que tá de errado com ele? Perguntou, com uma calma que desarmava qualquer tentativa de confronto. Carlos hesitou. Ele olhou para o passe, depois para Ronaldinho, depois para Ana. Senhor, temos protocolos para casos suspeitos. Ronaldinho inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Suspeito por quê? Porque eu não tô de terno? Porque eu sou preto? Ou porque vocês acham que eu não posso pagar por isso? A pergunta cortou o ar como uma faca. Ana ficou vermelha, Marcelo abaixou a cabeça e Carlos engoliu em seco. A transmissão ao vivo agora tinha 20.000 espectadores. E o hashtag Vergonhando o Aeroporto estava entre os mais comentados do Brasil. Clara narrava com indignação. Ele acabou de perguntar se é porque ele é preto. E ninguém tá respondendo. Isso é 2025, minha gente. Os passageiros ao redor estavam completamente envolvidos. Um homem de terno, sentado perto da entrada, parou de digitar no laptop e começou a gravar. Uma adolescente com fones de ouvido tirou uma foto e postou no Instagram com a legenda: Tá acontecendo um absurdo aqui no Galeão. Ronaldinho, percebendo o movimento, olhou diretamente para Clara, que segurava o celular. Ele piscou e fez um leve aceno, como se soubesse que o mundo estava assistindo. A live explodiu com 50.000 visualizações, e os comentários não paravam. É o Ronaldinho, seus idiotas. Deixa o homem em paz. Isso é Brasil, sempre julgando pela aparência. Oh! Ana, agora visivelmente nervosa, insistiu. Senhor, o senhor precisa abrir sua mochila. É protocolo. Ronaldinho riu, um riso leve, quase musical, que ecoou na sala VIP. Protocolo para quê? Para provar que eu sou quem eu digo que sou. Tá bom então. Ele abriu a mochila com uma lentidão deliberada, revelando uma bola de futebol autografada, um caderno de anotações e um tablet. Mas o que chamou a atenção foi uma pequena carteira de couro, com um logotipo discreto no canto. Era o mesmo logotipo que aparecia nas placas de patrocínio do Campeonato Brasileiro, nas camisas dos times, nos comerciais de TV. Era o logotipo da Gaúcho Esportes, uma das maiores conglomeradas de financiamento esportivo do país. Ronaldinho pegou a carteira e tirou um cartão de visita. Ele entregou a Carlos com a mesma calma com que driblava zagueiros. Dá uma olhada nisso, disse, com um tom que misturava gentileza e autoridade. Carlos leu o cartão e sua expressão mudou instantaneamente. O rosto, antes sério, agora mostrava choque. Ele passou o cartão para Ana, que leu e deixou o passe VIP cair no chão. Marcelo, curioso, pegou o cartão e arregalou os olhos. O cartão era simples, mas poderoso. Ronaldinho Gaúcho, acionista majoritário, Gaúcho Esportes. O silêncio tomou conta da sala VIP. Até os motores dos aviões lá fora pareciam mais quietos. Clara, na transmissão ao vivo, gritou: É o Ronaldinho Gaúcho. Ele é dono de parte do Campeonato Brasileiro. E esses caras estão tratando ele como se fosse ladrão. A live agora tinha 100.000 espectadores. E o Brasil inteiro parecia estar assistindo. O hashtag Justiça para Ronaldinho substituiu Vergonha no Aeroporto, trending em primeiro lugar. Ronaldinho se levantou.
ainda com um sorriso no rosto, e olhou para os 3 funcionários. Agora que a gente já se apresentou, acho que precisamos conversar, disse ele, com uma voz tão calma que parecia estar convidando para um churrasco, não para um confronto. Ele apontou para as câmeras de segurança no teto. Tudo isso tá gravado, né? Porque o que aconteceu aqui não é só um erro, é um problema maior. Ana tentou falar, mas sua voz falhou. Carlos, ainda segurando o cartão, gaguejou. Senhor Gaúcho, isso foi um mal-entendido. A gente não sabia. Ronaldinho ergueu a mão, interrompendo. Não é sobre saber quem eu sou. É sobre como vocês tratam quem vocês acham que não é ninguém. A frase ecoou. E Clara repetiu para a live. Ele disse que não é sobre ele ser famoso. É sobre tratar todo mundo com respeito. Ronaldinho pegou o tablet da mochila e abriu uma tela cheia de documentos. Eu sou acionista da Gaúcho Esportes. Sabe o que isso significa? Que eu tenho voz no conselho que decide quem patrocina o Campeonato Brasileiro. E sabe o que mais? Esse aeroporto depende do nosso patrocínio para eventos esportivos. Ele virou a tela para Carlos, mostrando um contrato com o logotipo da Gaúcho Esportes e do aeroporto. Vocês acabaram de tratar um dos donos do dinheiro que paga essas luzes como se ele fosse um problema. A live agora tinha 200 mil espectadores. E as redes sociais estavam em chamas. Jornais online já publicavam manchetes. Ronaldinho Gaúcho humilhado em aeroporto do Rio. A Gaúcho Esportes emitiu um comunicado nas redes, dizendo que estava acompanhando a situação e que qualquer forma de discriminação é inaceitável. O celular de Ronaldinho vibrou novamente com uma mensagem do presidente do conselho. Estamos vendo tudo. Qual é sua recomendação? Ele respondeu com uma única palavra: mudança. Carlos, agora suando, tentou se explicar. Senhor, a gente segue protocolos. Não foi nada pessoal. Ronaldinho balançou a cabeça. Protocolos que fazem vocês julgarem pela roupa? Pela cor? Isso não é protocolo. Isso é preconceito. Ele olhou para Ana, que agora estava com os olhos marejados. Você perguntou onde eu consegui meu passe. Eu paguei por ele, como todo mundo aqui. Mas você achou que eu não podia, né? Ana não respondeu. Ela apenas abaixou a cabeça, segurando o crachá com força. A transmissão ao vivo atingiu 300 mil espectadores. Clara, emocionada, narrava. O Ronaldinho tá dando uma aula de dignidade. Ele não tá gritando, não tá xingando, mas tá mostrando para todo mundo como isso é errado. Os comentários na live eram uma mistura de apoio e indignação. Orgulho do nosso Dinho. Demite essa mulher. Isso é o Brasil que precisa mudar. Ronaldinho guardou o tablet e olhou para Carlos. Quero falar com o gerente-geral do aeroporto. Agora. Carlos pegou o rádio com as mãos trêmulas. Controle. Aqui é o portão 12. Preciso do gerente-geral na sala VIP. Urgente. Enquanto ele falava, Ronaldinho voltou a sentar, cruzando as pernas e ajustando o boné. Ele pegou a bola de futebol da mochila e começou a girar, lá no dedo, como se estivesse em um campinho de várzea. Os passageiros ao redor, que agora sabiam quem ele era, começaram a aplaudir. Um menino de uns 10 anos correu até ele com um celular. Tio, posso tirar uma foto? Ronaldinho riu. Claro, pequeno. Vem cá. Ele posou para a foto, fazendo o sinal de positivo, enquanto a live capturava tudo. O gerente-geral, Dona Lúcia, chegou correndo, com uma expressão que misturava preocupação e confusão. Ela olhou para Ronaldinho, depois para Carlos, e pegou o cartão de visita que ainda estava na mão do supervisor. Senhor Gaúcho, disse ela com a voz trêmula. Meu Deus, que situação. Eu peço 1000 desculpas. Ronaldinho a interrompeu, com o mesmo tom sereno. Não é sobre desculpas, Dona Lúcia. É sobre o que vai acontecer depois disso. Ele apontou para as câmeras de segurança. Tudo tá gravado. E o Brasil inteiro tá vendo, disse, apontando para a Clara, que agora tinha 500 mil espectadores na live. Ele abriu o tablet novamente e mostrou um documento. Isso é o contrato de patrocínio entre a Gaúcho Esportes e esse aeroporto. Assinado há 3 meses. Sabe o que diz na cláusula 7,2? Que qualquer incidente de discriminação pode levar à suspensão do contrato. E sabe quem aprova isso? Eu. O silêncio voltou à sala VIP. Dona Lúcia olhou para Ana, depois para Carlos, depois para Marcelo. Senhor Gaúcho, isso não vai se repetir. Eu garanto. Ronaldinho balançou a cabeça. Garantir não basta, tem que mudar. A live agora tinha 700 mil espectadores e o Brasil estava paralisado. A história de Ronaldinho, o craque que foi tratado como um ninguém, estava em todos os canais de TV, em todos os grupos de WhatsApp, em todas as timelines. O hashtag Justiça para Ronaldinho era o assunto do momento.
e a Gaúcho Esportes anunciou uma reunião de emergência para discutir o caso. Ronaldinho olhou para Dona Lúcia e disse, com a voz firme: "Eu vou para essa reunião agora, e minha recomendação vai depender do que vocês fizerem com isso." Ele guardou o tablet, pegou a mochila e caminhou em direção à sala VIP, com o passe VIP na mão. Os passageiros aplaudiram novamente e Clara na live gritou: "Esse é o nosso Ronaldinho, o cara que dribla no campo e na vida." A live atingiu 1 milhão de espectadores e o mundo estava assistindo. Ana, Marcelo e Carlos ficaram paralisados, enquanto Dona Lúcia pegava o rádio para chamar a equipe de relações públicas. Ronaldinho, já na porta da sala VIP, virou-se e olhou para Ana. "Sabe, moça, eu já fui julgado por muita coisa, mas nunca por querer sentar onde eu paguei para estar." Ele entrou na sala, e a porta se fechou atrás dele, deixando para trás um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. O palco estava montado. As câmeras haviam capturado tudo. O Brasil estava indignado, e Ronaldinho Gaúcho, com sua ginga e sua dignidade, estava prestes a transformar um momento de humilhação em uma revolução. A reunião do conselho estava marcada, e o futuro do aeroporto, do patrocínio e de todos os envolvidos dependia do que ele diria. Mas, acima de tudo, Ronaldinho já havia mostrado ao mundo que o verdadeiro craque não é só aquele que brilha no campo, mas aquele que usa sua voz para mudar o jogo da vida. O Maracanã estava vivo, pulsando como só ele sabe fazer. As arquibancadas, mesmo sem estarem lotadas, vibravam com uma energia que misturava nostalgia e expectativa. Era uma tarde quente no Rio de Janeiro, com o céu tingido de um laranja suave que parecia homenagear o futebol brasileiro. Não era dia de clássico nem de final de campeonato. Era um evento comunitário, daqueles que nascem com a promessa de unir, mas que naquele momento carregavam o peso de uma história maior. Ronaldinho Gaúcho, o mago da bola, o homem cujo sorriso já conquistara o mundo, estava de volta ao estádio onde sua lenda começara a ser escrita. Mas ele não vinha como o astro intocável de outrora, carregado de holofotes e contratos milionários. Ele vinha como um filho da favela, com uma missão que ia além de chutes e dribles: reacender o fogo do futebol puro, aquele que não pede carteira de identidade, mas coração. O vídeo do campinho, que viralizara dias antes, transformara aquela tarde em algo maior do que qualquer um imaginava. E Ronaldinho, com sua ginga inconfundível, estava pronto para transformar a desconfiança em inspiração. A notícia do evento se espalhara como pólvora. Depois que o vídeo do campinho na favela explodiu nas redes sociais, com milhões de visualizações e debates acalorados sobre se era mesmo Ronaldinho jogando com os moleques, a imprensa não perdeu tempo. Jornais esportivos, programas de TV e até blogs de bairro queriam saber: por que um ídolo mundial, que poderia estar em qualquer canto do planeta vivendo de sua fama, escolhera voltar à poeira de um campinho improvisado? Alguns o chamaram de gênio humilde, outros de oportunista tentando reacender a carreira. Havia até quem dissesse que era tudo uma armação para um documentário da Netflix. Mas a verdade, como sempre, estava nos pés de Ronaldinho, e ele sabia que o Maracanã seria o palco perfeito para mostrar isso. Quando a organização do evento, uma ONG dedicada a promover o esporte nas comunidades, o convidou para ser a estrela de um torneio de jovens talentos, ele não hesitou, mas impôs uma condição: "Não quero ser só um rosto na camiseta. Quero que os moleques da favela sejam os protagonistas. Esse dia é para eles." O torneio, batizado de Bola na Rede, Sonho no Coração, reunia times de adolescentes de várias favelas do Rio. Eram garotos e garotas que jogavam com chuteiras remendadas, mas com uma garra que fazia qualquer olheiro sonhar. Ronaldinho não queria apenas aparecer, fazer um discurso e tirar fotos. Ele passou dias antes do evento visitando as comunidades, conversando com os jogadores, ouvindo suas histórias. Num campinho em Jacarezinho, ele conheceu Maria, uma menina de 14 anos que driblava como se a bola fosse uma extensão do corpo. "Tu já pensou em jogar profissional?" perguntou ele, enquanto ela acertava um chute de curva que fez os amigos gritarem. Maria riu, tímida, e respondeu: "Quem vai querer uma menina da favela num time grande, tio?" Ronaldinho olhou nos olhos dela e disse: "Eu sou da favela, e o mundo inteiro quis me ver jogar. Tu só precisa acreditar que a bola não mente." Aquela frase ficou com Maria, e ela foi uma das primeiras a se inscrever no torneio, levando seu time de meninas para o Maracanã. Mas nem tudo era festa. A presença de Ronaldinho no evento atraiu críticas. Alguns colunistas esportivos, daqueles que vivem de polêmicas, escreveram que ele estava se aproveitando da pobreza para limpar sua imagem, manchada por rumores de festas e problemas financeiros após a aposentadoria.
Um apresentador de TV, conhecido por suas opiniões ácidas, disse ao vivo: Ronaldinho é passado. Ele tá tentando voltar aos holofotes usando os pobres como escada. Cadê os troféus agora? As palavras doeram em muitos fãs, mas Ronaldinho parecia imune. Ele não respondia às provocações, não dava entrevistas exclusivas. Quando um repórter tentou abordá-lo na entrada de um treino, ele apenas sorriu e disse: Fala com os moleques, eles são o futuro. Eu sou só o tio que veio ajudar. Essa simplicidade, porém, só alimentava a curiosidade, e a expectativa para o evento no Maracanã crescia como uma onda. No dia do torneio, o estádio estava diferente. Nada de bandeiras de clubes ou faixas de torcidas organizadas. Em vez disso, cartazes coloridos feitos à mão pelas crianças das comunidades enfeitavam as arquibancadas. A bola é nossa voz, dizia um. Favela joga, favela ganha, dizia outro. Os times chegaram em ônibus escolares, acompanhados por familiares que gritavam de orgulho. Ronaldinho estava lá desde cedo, ajudando a organizar o campo, distribuindo coletes e até carregando caixas de água para os jogadores. Ele usava uma camiseta simples, com o logo da ONG, e o mesmo boné torto do dia no campinho. Para quem o via de longe, parecia apenas um voluntário qualquer. Mas bastava ele tocar na bola durante o aquecimento para o estádio inteiro parar e assistir. Um passe de trivela, um toque de calcanhar, um elástico que fez um garoto rir alto, cada movimento era um lembrete de quem ele era. O torneio começou com uma energia contagiante. Os jogos eram curtos, de 15 minutos cada tempo, mas intensos. Os garotos jogavam como se estivessem na final da Copa do Mundo. E as meninas, como o time de Maria, surpreendiam com jogadas ensaiadas que arrancavam aplausos. Ronaldinho não ficava na arquibancada VIP. Ele andava pela lateral do campo gritando incentivos, corrigindo posicionamentos e às vezes rindo com os erros dos jogadores, como quem se reconhece naquelas falhas. Durante o intervalo, ele pegou um microfone e falou com a multidão, que já lotava metade do Maracanã. Hoje não é sobre mim. É sobre eles, disse, apontando para os jovens no campo. Esses moleques são o Brasil que eu acredito. Eles não precisam de dinheiro, precisam de chance. Então bora dar um show para mostrar que a favela tem talento. O estádio explodiu em aplausos, e até os críticos na imprensa, que assistiam de camarotes, sentiram o peso daquelas palavras. Mas o momento que todos esperavam veio no final do torneio. Após a final vencida pelo time de Maria numa cobrança de falta que ela mesma bateu, Ronaldinho foi convidado para um jogo exibição. Era um pedido da organização, mas também uma exigência tácita do público, que gritava seu nome desde o início. Ele hesitou por um momento, como se quisesse manter o foco nos jovens. Mas quando Maria correu até ele, segurando a taça improvisada do torneio, e disse: Tio, joga um pouquinho pra gente ver. Ele não resistiu. Tá bom, pequena. Mas só se tu jogar comigo, respondeu rindo. O jogo exibição seria um 5 contra 5, com Ronaldinho liderando um time de jovens contra um time de ex-jogadores amadores da comunidade, alguns dos quais já tinham sido seus adversários nos campinhos da infância. Quando ele entrou em campo, o Maracanã pareceu se transformar. As luzes do estádio, agora acesas contra o céu que escurecia, pareciam brilhar só para ele. A bola rolou, e Ronaldinho voltou a ser o menino da favela que sonhava com o mundo. No primeiro lance, ele recebeu a bola na intermediária, olhou para o goleiro e, com um toque de calcanhar, passou para Maria, que correu livre e quase marcou. A multidão gritou, sentindo a magia que só ele sabia criar. No lance seguinte, ele enfrentou 2 marcadores. Com um elástico duplo, deixou um no chão e, com um chapéu, despistou o outro, arrancando risadas até dos adversários. Mas o momento que ficaria na história veio minutos depois. Ronaldinho, na entrada da área, recebeu um passe alto. Ele matou a bola no peito, deixou-a cair até o pé e, sem nem olhar para o gol, deu um toque de biquinho, aquele mesmo que encantara o mundo contra o Chelsea anos atrás. A bola fez uma curva impossível, passou por cima do goleiro e morreu no fundo da rede. O Maracanã veio abaixo. Gritos, aplausos, choro, tudo misturado numa catarse que só o futebol brasileiro pode provocar. As câmeras da transmissão ao vivo captaram tudo. O gol foi repetido em telões, e as redes sociais explodiram com o clipe, que em horas já tinha milhões de visualizações. Ele voltou, dizia um comentário. Isso não é futebol, é arte, dizia outro. Mas Ronaldinho não parou para comemorar. Ele correu até Maria, levantou-a nos ombros e apontou para a torcida, como quem diz: essa é a verdadeira estrela. O gesto simples e genuíno calou até os críticos mais duros. Nos camarotes, jornalistas que antes questionavam sua relevância
anotavam freneticamente, enquanto os torcedores nas arquibancadas cantavam "Olê, olê, olê, Ronaldinho". Era como se por um momento o Brasil inteiro tivesse se reunido naquele gol, naquela alegria, naquela certeza de que o futebol ainda podia unir. Mas a história não terminou ali. Após o jogo, Ronaldinho ficou no campo distribuindo medalhas para todos os participantes, tirando fotos com quem pedia e até jogando conversa fora com os pais dos jogadores. Ele ouviu histórias de superação, de garotos que jogavam para escapar da violência, de meninas que enfrentavam preconceito por quererem ser atletas. Cada palavra parecia reacender algo nele, como se ele estivesse redescobrindo o propósito de sua própria jornada. Quando a imprensa finalmente conseguiu cercá-lo, ele foi direto. Eu não vim aqui para ser herói. Vim para mostrar que esses moleques são os heróis. O Brasil precisa olhar para eles, não para mim. As palavras, ditas com aquele sorriso que nunca falhava, foram manchete no dia seguinte. Jornais que antes o criticavam agora o chamavam de embaixador do futebol de raiz. Nos dias seguintes, o impacto do evento cresceu. O torneio inspirou outras comunidades a organizarem competições semelhantes, e a ONG recebeu doações para expandir o projeto. Maria, a menina que roubara a cena, foi convidada para treinar com a base de um grande clube carioca, um passo que ela jamais imaginara possível. Mas o maior legado estava nas ruas. Em favelas por todo o Brasil, crianças começaram a imitar o elástico de Ronaldinho, a repetir o chute de biquinho, a sonhar com o Maracanã. E em cada campinho uma frase ecoava, passada de boca em boca: "A bola não mente". Era a mensagem que Ronaldinho deixara, não com palavras, mas com cada toque, cada sorriso, cada gesto que dizia que o futebol pertence a todos. Enquanto isso, na mesma favela onde tudo começara, Diego, o jovem que duvidara de Ronaldinho, assistia ao vídeo do Maracanã no celular. Ele não dizia nada, mas seus olhos brilhavam de um jeito diferente. Ao lado dele, Léo, que também estivera no campinho, segurava a carteirinha velha que Ronaldinho deixara para trás. "A gente errou feio, né?", murmurou Léo. Diego não respondeu, mas pegou uma bola e chamou os moleques para jogar. No primeiro drible, ele tentou um elástico desajeitado, mas com vontade. E, pela primeira vez, sorriu como quem começava a entender. Ronaldinho não precisava de troféus para provar quem era. Ele precisava apenas de um campinho, uma bola e a certeza de que, no fundo, o futebol sempre fala mais alto que qualquer desconfiança.